Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao nosso programa, nosso podcast do Instituto CareLife, onde a gente quer trazer mais saúde e qualidade de vida para vocês. Eu sou a doutora Lígia, sou oncologista clínica e estou aqui com a minha dupla, doutora Carla Dias. Seja bem-vinda, Carlinha. Minha amiga. Estamos aqui no nosso programa maravilhoso, que cada dia a gente está mais apaixonada por ele, né? Então, estamos aqui sempre para conversar e tirar dúvidas de temas atuais. Daí, então, gente, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o Março Azul, que é um mês de conscientização e prevenção dos tumores coloretais, que são aqueles tumorzinhos do intestino grosso e reto. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito deles, porque, como a gente sabe, esse é o segundo tumor mais incidente no Brasil. Então, ele tem uma incidência muito alta, também uma mortalidade alta, daí a importância da gente falar, discutir sobre ele e orientar sobre medidas de prevenção. Então, esse Março Azul é um mês de conscientização e prevenção dos tumores coloretais. Como a gente sabe, o tumor coloretal, ele é o segundo tipo mais comum de câncer no Brasil. E o que a gente tem observado nas últimas décadas é um aumento crescente dessa incidência, especialmente na população mais jovem, abaixo de 50 anos de idade, o que é muito preocupante. E o mais importante para a gente conseguir tratar esses tumores é, de fato, a detecção precoce, que muitas vezes é feita através do exame de colonoscopia. A gente faz a detecção precoce dos tumores quando existentes e através da colonoscopia também é possível fazer a prevenção da doença, porque através dela a gente consegue retirar pólipos que poderão se desenvolver no futuro e se transformar num câncer, tá? Então, para a gente contextualizar, pessoal, com relação à incidência do câncer coloretal, segundo os dados da OMS, a gente teve em 2020 quase 2 milhões de casos novos no mundo, sendo 935 mil mortes anuais causadas pelos tumores coloretais. E no Brasil está prevista uma incidência de 45 mil casos novos em 2025, segundo os dados do INCA. E no mundo, o câncer coloretal é o terceiro câncer mais comum e aqui no Brasil, o segundo. Daí a sua importância. Ainda com relação à incidência, como a gente pode observar, os países mais desenvolvidos são aqueles que têm maior incidência de tumores coloretais. A gente vai explicar o porquê disso, tá? E no Brasil, a incidência é muito menor do que nos países como Estados Unidos, Canadá, Europa, Rússia, enfim. Porém, quando a gente olha para os dados de mortalidade, no Brasil, ele é mais alto do que nos Estados Unidos, por exemplo, onde a incidência é altíssima desses tumores. Deveria ser melhor, na verdade, piora na parte a mortalidade era para né? ser menor, porém é maior. Isso porque, provavelmente por conta do diagnóstico tardio que a gente faz, por falta de acesso muitas vezes a tratamento adequado. Então, são questões aí de saúde pública mesmo, né? Que a gente consegue modificar, né? Exato, saúde pública precisa tentar intervir nisso. Até na parte do convênio, às vezes a gente vê a dificuldade que o paciente tem para agendar um exame, né? Em todos os lugares, é bem comum. No SUS, que às vezes para você conseguir marcar com um clínico, enfim, a gente não vai falar dos problemas de saúde, mas só para a gente entender aonde a gente pode tentar ajudar no gargalo, né, da saúde. Com certeza. Importante. Eu acho que e detecção precoce, eu acho que esse é um dos fatores que a gente tem que falar muito. Prevenção e detecção precoce. E muita coisa a gente consegue fazer sem falar que, olha, a saúde pública não está ajudando. A gente pode se ajudar, né? A gente vai falar isso daqui a pouco. Sim. E o câncer de colo, quando detectado precocemente, a gente consegue curar. Tem uma chance de cura muito maior, altíssimo, com muito menos invasão dos tratamentos oncológicos, né? Com certeza. Então, é importante falar sobre isso. Estava falando sobre os fatores de risco em ascensão, que eu acho que é o que a gente comentou sobre o que a gente pode fazer sem falar que a gente precisa do exame. Obviamente, a gente precisa dele para fechar o diagnóstico, isso a gente vai falar lá na frente. Mas tem muitas coisas que a gente chama de fatores modificáveis que a gente pode fazer para nos ajudar. Então, quando a gente pega o que a gente pode fazer para ajudar, já começa com a alimentação, né? Uma alimentação inadequada, com uma quantidade de carne vermelha muito grande, com ultraprocessados. A gente sabe que isso vai acabar piorando, né? Essa parte de mucosa intestinal, inflamação crônica, e aí levando à obesidade, que é outro fator de risco, né? Se a gente pensar, um é interligado com o outro. Se eu me alimento mal, se eu como muita coisa ligado na parte de ultraprocessados, muita mais carne vermelha do que realmente é recomendado e outras coisas, a gente sabe que eu estou aumentando o risco, eu estou fazendo com que eu fique dentro
casinha da obesidade. E aí, assim, eu já não faço atividade física, que também é um fator protetor entre o sedentarismo. E tudo isso vai levar à nossa mudança da nossa microbiota. Porque se eu já não me alimento bem, eu acabo tendo alguns problemas intestinais. Então, tudo isso acaba tendo interligado. Então, é o que a gente acabou de falar. O que eu posso fazer para me ajudar? Eu posso me alimentar bem, né? Então, vamos fazer ao inverso do que a gente está apontando de fatores de risco. Eu posso me alimentar bem, com menos carne vermelha, com mais frutas, com mais fibras, com mais alimentos saudáveis, né? Então, eu vou desembrulhar menos e descascar mais, né? Que eu acho que essa frase é o que a gente tem que sempre tentar resumir a alimentação saudável. Então, eu troco o sedentarismo por uma atividade física, que já é comprovado que a atividade física tanto melhora no tratamento oncológico, como melhora também nos pacientes da prevenção, né? E não só da gente estar falando do câncer de colo de reto, mas também mama, diabetes, hipertensão. A gente tem um leque enorme de doenças que a gente pode ajudar, que a gente está focando no Março Azul. Então, tudo isso acaba que a gente só a gente pode fazer pra gente. E muita coisa que não é cara. Eu posso pensar numa fruta mais barata, num legume. Então, tudo isso eu posso fazer uma atividade física na rua, uma caminhada, né? Então, acho que isso a gente pode ir se ajudando para a gente melhorar. E isso vai fazer com que eu consiga prevenir e automaticamente ajudar a diminuir vários tipos de doença, né? Com certeza. Outra coisa importante é o impacto da obesidade no desenvolvimento de várias doenças, né? Então, quando a gente fala de alimentação adequada, atividade física regular, é justamente para tentar controlar a obesidade também. Porque a obesidade, ela tem se mostrado como um fator de risco importante para o desenvolvimento de diversas doenças, não oncológicas e oncológicas. Das oncológicas, as principais, né? Colo e reto, próstata, mama, pâncreas, são várias. A gente deu uma aula, inclusive, desses fatores, e lembra que tinha mais de 15 tipos de câncer correlacionados com a obesidade. Então, a gente não tem noção o quanto, né? Mas quando a gente começa a ler, a estudar, a gente começa a ver que a obesidade não é uma estética. A gente está falando de obesidade de alimentação, de saúde, né? Você está num peso ideal para a sua saúde. A estética pode estar vindo associado ou não, mas a saúde é em primeiro lugar. Né? Sim. E tudo isso desequilibrado, por exemplo, eu tenho uma alimentação ruim, sou sedentária, naturalmente a tendência nossa é ser obeso. O que vai acontecer? Você vai ter um desequilíbrio do microbiota intestinal e um estado de inflamação crônica. E tudo isso se torna um quadro que vai te propiciar um aumento de risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer, inclusive o coloretal que a gente está citando aqui hoje, nosso papo de hoje. E aí, quando a gente pega para entender, a gente, né, esse pilar e a gente vê o quanto isso vai fazer diferença. Então, eu vou fazer primeiro o quê? O que eu posso fazer por mim, que é a questão da alimentação, atividade física. Só que, óbvio que tudo isso precisa estar alinhado com rastreamento, né? Então, o rastreamento entra com colonoscopia. A gente também vai conversar e explicar um pouquinho, né, sobre o sangue oculto nas fezes, que é um exame que a gente pode estar realizando. E a gente tem outros slides ali pra gente falar sobre as idades, mas no rastreamento, o que a gente fala que é efetivo é a colonoscopia, porque a gente vai entrar com o aparelho para ver todo o trânsito intestinal, ver se tem pólipos ou se já tem uma lesão, né? E se tiver pólipos, ela é uma lesão precursora, então a gente precisa retirá-la. E aí, abaixo a gente vê a atividade física, que é o que a gente acabou de falar, para não ter o sedentarismo, ter atividade física, prevenção de várias doenças como o câncer, alinhado com a nossa base de tudo, que é a alimentação saudável, né? Então, isso a gente consegue prevenir mais de 70%, e acho que 70% é muita coisa, né? Mas 70% dos casos a gente pode prevenir com essas medidas. Exato. Então, assim, é bem impactante. E a gente tem que tomar consciência disso. Né? Tipo, o exame é difícil de eu realizar. Às vezes a gente sabe que a saúde do SUS às vezes tem um pouco mais de dificuldade, mas se eu já conseguir me ajudar e me alimentando bem, fazendo uma atividade física, não vai excluir de realizar o exame na época certa, na indicação certa pelo seu médico, ou por sintomas, ou pela idade. Isso a gente vai explicar direitinho para você entender em que momento você vai fazer esse exame. Mas a questão de você conseguir fazer que esse 70% seja 70% da alimentação saudável, da atividade física, é extremamente importante. Com saber certeza. que você pode mudar o seu destino com hábitos saudáveis, que parece tão simples que a gente sabe que é difícil, né? A rotina nunca é muito fácil. Sim. Mas a gente conseguir se ajudar, então fica esse alerta.
E daí, gente, agora comentar um pouquinho a respeito do rastreamento e do diagnóstico. Atualmente, a gente começa a fazer o rastreio para tumores coloretais a partir dos 45 anos de idade, se a pessoa não tem histórico familiar, não tem nenhum fator de risco para o desenvolvimento da doença. Então, a gente começa aos 45 anos de idade. Dos 30 aos 40 anos, a gente pode iniciar esse rastreio naquelas pessoas que têm um histórico familiar positivo ou então já uma mutação genética conhecida. Então, de fato, a gente inicia o rastreio até 10 anos antes do caso índice da família que teve o tumorzinho. E geralmente é numa idade mais jovem, tá? Tem outros métodos disponíveis, além da colonoscopia que eu já vou citar, que são a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Esse exame, ele é fácil de fazer, porque a gente coleta as fezes, só que você tem que fazer uma dieta antes para evitar os resultados falsos positivos, tá? Esse é um exame difícil por conta da qualidade dele, né? A gente pega muito falso negativo e muito falso positivo no sangue oculto das fezes. Então, não é o exame mais apropriado. Esse exame é bom para um rastreio populacional, mas não, em termos de câncer de intestino, não é o rastreio mais adequado. Padrão ouro, não é o né? padrão ouro, Tem a sigmoidoscopia e tem o teste de DNA fecal, que é um exame menos invasivo, mas é normalmente indicado para pacientes acima de 50 anos de idade. Então, o rastreamento, ele vai permitir o diagnóstico precoce e ele ajuda na redução da mortalidade. É super importante a gente falar assim, outro dia o paciente falou, mas eu tenho só 45 anos e eu vi vários outros pacientes sendo diagnosticados precocemente. Aí eu acho que o bom senso é super importante. Então, assim, eu tenho dor abdominal que eu não tinha, né? Eu tô com sangramento anal. Aí vamos examinar. Então, você vai no médico. Se aquele sangramento anal é porque eu tô com uma fístula, com uma hemorroida, né? Sempre Às vezes não é um câncer, né? Mas a gente precisa ver. Então eu tenho 40 anos ou tenho 30 e poucos anos e aí eu tô tendo um sangramento nas fezes, não é normal. Então, vamos investigar, vamos fazer sangue oculto nas fezes, ou vamos fazer colonoscopia. Sim. Mas isso, se a gente pegar os protocolos, guidelines que a Lígia tá falando, inicia com 45 anos, mas se você tiver algum sintoma independente da sua idade, você tem que procurar atendimento médico. Isso, pra gente investigar. Mesmo porque na minha prática clínica eu tô vendo pacientes com 30 anos já com doença, 29, 35, 40. Eu tenho pacientes muito jovens com doença. E assim, não sem tem histórico familiar. Pra isso. Então, se não tem alteração genética, eu sou saudável. Isso pode acontecer? Pode. Cada vez mais a gente está estudando. Teve até um artigo que saiu sobre a população XY, sobre a questão de, está tendo mais. O que está acontecendo? E eles atribuem mais aos fatores de risco que a gente já comentou no começo da aula. Sim, estilo de vida, não tá tão saudável, ultraprocessados, que são, né, as coisas que a gente consegue comer mais fácil. Mas será que é isso mesmo, realmente? A gente ainda não tem essa resposta, os estudos ainda estão acontecendo pra gente entender, mas é super importante isso, a gente vê pacientes antes, mas também não é para todo mundo sair fazendo um monte de exame sem necessidade. Com certeza. Mas com muita boa indicação, né? Com certeza. Então, aqui, pra gente citar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais a respeito da colonoscopia, a colona é o exame padrão ouro para detecção do tumor do colo retal e também para prevenção. Ela deve ser iniciada a partir dos 45 anos, como a gente já falou anteriormente. A recomendação atual início aos 45 anos para as pessoas que não têm fator de risco, ou seja, não tem um histórico familiar positivo. Se você tiver histórico familiar, então você deve iniciar 10 anos antes da idade do familiar diagnosticado. Então você já inicia seus exames preventivos e de detecção para detecção precoce da doença. Você pode fazer a colonoscopia a cada 10 anos se você for um paciente sem fatores de risco e se seu primeiro exame estiver normal. Aí você pode repetir a cada 10 anos. Se tiver qualquer alteração, aí você precisa da orientação médica para te orientar individualmente. Exatamente. E o que e quando a gente detecta pólipos na colonoscopia, que são alterações, então aí de fato você vai precisar consultar seu médico para saber qual vai ser o intervalo mais adequado para você para repetição do exame. Aqui, gente, é uma imagem sobre a colonoscopia, como ela é feita. Então, a colonoscopia é uma cânula que tem um vídeo na ponta, uma câmera na ponta, que vai conseguir, ela é introduzida através do ânus e ela visualiza todo o nosso intestino grosso. O médico visualiza aqui na câmera
toda a região interna do nosso intestino à procura de pólipos e doenças pré-malignas. Enfim, ele consegue diagnosticar divertículos, pólipos e tudo mais. Aqui só para a gente diferenciar, só para vocês saberem o que são os pólipos, então. Existem basicamente 2 tipos de pólipos. Os hiperplásicos, que são pólipos benignos, com baixo risco de transformação maligna, e geralmente eles não requerem nenhum acompanhamento especial após a remoção. E tem os pólipos adenomatosos. Esses sim, eles possuem um potencial para se transformarem em cânceres, tá? E eles devem ser removidos durante a colonoscopia. E é aí que a colonoscopia entra como exame preventivo. É excelente esse slide, né? Exatamente, porque a colonoscopia consegue ressecar esses pólipos antes deles se tornarem um câncer. Você vê o tempo que demora, né? Então, às vezes a pessoa nunca fez colonoscopia, já tem 50, 60 anos. Sim. E poderia ter feito com 45, porque afinal de contas, claro que a gente nunca sabe quando ele vai aparecer, né? Sim. Mas é super importante. Esse slide é ótimo, acho que vocês tinham que tirar um print dele. Mas por que que tem que fazer a coluna? Por conta dessas E entender lesões. os pólipos, porque assim, e também tem isso, às vezes você vai lá e tem um pólipo, e de repente você fala, meu Deus, é um pólipo, mas assim, pólipo hiperplásico, né, ele não tem tanta significância. Claro que sempre a gente vai tirar todos os pólipos, até pra gente saber que ele é hiperplástico ou edematoso, a gente precisa retirá-lo. Sim, mas aí muda a forma como eu vou acompanhar, isso, né? Então aí a gente pode estender um pouco mais o período que vai repetir essa colonoscopia, ou deixar um pouquinho mais curto, né? Sim, de acordo com os resultados. E aí a gente fala um pouquinho sobre a síndrome genética, que a Lígia falou, então quando você tem história na família, que você tem que fazer 10 anos antes do que ele foi diagnosticado, a gente vai pincelar um pouco, assim, sobre a síndrome genética, só pra gente entender, porque, na verdade, acho que isso merece uma aula depois, né, pra gente explicar. Então, tem a síndrome de Lynch, que são relacionados a vários tipos de câncer, como câncer de colo retal, a parte de útero, ovário, a gente sabe que endométrio, síndrome de Lynch tá interligado, né, a parte do útero do endométrio ali. Então, isso é super importante para a gente entender que correlaciona com vários outros tipos de câncer, até para você perceber na sua família, meu pai teve de intestino, minha mãe teve de ovário, tem outras síndromes ligadas, né, que a gente sabe de mama, ovário, né, a gente nem vai entrar em detalhes, mas só para você entender que às vezes isso pode não ser uma coincidência, e sim uma síndrome genética dentro da sua família. E tem a polipose adenomatosa familiar, que também é caracterizada por ter muitos pólipos, né, que é o que a gente acabou de explicar, e isso também pode estar ligado a uma síndrome, como também pode ser só uma coincidência você ter vários pólipos, toda vez que você vai lá, tira os pólipos na colono, mas muitas vezes você tira assim, tirou 2, tirou 3, não tá ligado à síndrome, né? Sim. Então, isso é super bacana pra gente, às vezes, não perceber que tem, porque às vezes não é o mesmo tipo de câncer, mas é legal a gente saber, olha, meu tio teve, minha mãe teve, aí você começa a pensar e ver, né? De repente, eles podem estar interligados, e isso, qual a importância disso? A detecção precoce, é você já começar a fazer exames às vezes antes. Eu quero uma boa orientação. Então, vai no seu clínico, vai no seu ginecologista, ele vai te explicar, ele vai falar, olha, esse parente teve esse câncer ou outro, e aí ele vai te pedir os exames. É claro que muitas vezes os pacientes não chegam pra gente fazer esse tipo de triagem, mas também fiquem à vontade para passar no oncologista e a gente conseguir te orientar. Mas muitas vezes o clínico geral, o ginecologista, o urologista, ele pode te ajudar nesse rastreio e ver que a gente chama de árvore genealógica, quais foram as incidências que tiveram ali, para de repente a gente conseguir fazer um exame com uma indicação e uma detecção precoce e, consequentemente, um tratamento precoce, uma chance de cura maior. Sim. Outra coisa importante é quando, então, você pode suspeitar que a sua família tem alguma síndrome genética. Quando você observar vários casos de cânceres nos familiares jovens, nos mais jovens, quando tiver múltiplos casos de câncer na família, geralmente é de um lado só da família, né? Pode ser que por coincidência venha dos dois. Mas geralmente é de um lado só. Tem vários casos de cânceres na família, não necessariamente só um tipo, pode ter vários. E quando tem mais de um tipo de tumor associado também. Então, assim, sempre ficar alerta. Porque nessas situações é quando a gente suspeita que pode ter uma síndrome
genética associada que está influenciando no surgimento desses tumores. E aí precisaria ser investigado até para você ser orientado com relação aos seus riscos, quais os riscos de outros cânceres que você pode desenvolver, quais as medidas de prevenção que você tem que tomar. Tudo isso é feito. Essa orientação, esse aconselhamento genético é muito Sim. importante. Vai fazer toda a diferença para a sua história, né? Então, de repente, você faz o exame antes e detecta um pólipo antes de evoluir para um câncer, e muda a Sim. história familiar. Então, isso é muito importante. E outra coisa bacana que aconteceu com a medicina atualmente, que ela evoluiu tanto que hoje os testes genéticos estão baratos, né? Não super baratos, mas estão baratos. Que antigamente você tinha que mandar para fora, pagava em dólar, era uma coisa inacessível. Hoje o painel genético, você consegue fazer um painel genético ampliado por menos de R$3.000. Antigamente era tipo um absurdo, você não conseguia fazer. E também Antigamente, tipo, 5 anos atrás. você tinha que quase importar ou vender um carro para conseguir fazer, né? Era tipo uma coisa absurda, ninguém conseguia ter acesso. Pacientes com câncer de mama de 10 anos atrás, que às vezes estão recidivando, tendo outros, agora que elas estão conseguindo ter acesso a painel genético, tipo 10 anos atrás. Então é uma coisa nova, melhorou o acesso nosso e você consegue fazer hoje, né? E é interessante isso que você falou, é porque muitos pacientes também conseguem fazer pelo convênio. É claro que você tem uma indicação, mas hoje a gente sabe que a ANS aprovou que é algumas coberturas, que esse painel, tem que ver qual o painel genético, né? O painel molecular lá que você vai fazer. Se você comprova que você tem pessoas na sua família que têm alterações, você consegue fazer pelo convênio. Então, assim, é muito maravilhoso. Você acabou de falar, 5 anos atrás, a gente era Não um absurdo, ninguém tinha acesso. Era Hoje... BRCA 1 e 2 só. Agora a gente consegue investigar vários genes. Então, assim, evoluiu muito. E aí, para fechar, a gente sempre vai buscar o que a gente conversa e nosso intuito, que é sempre a prevenção, né? E a prevenção começa com você, que é o que a gente conversou sobre os pilares, que eu acho que isso é super fantástico. Então, assim, informe-se, saiba os fatores de risco, conheça quais são os fatores de risco. E a gente conversou sobre eles, todos modificáveis, que a gente consegue, né, nos ajudar. Óbvio que também tem o exame de sangue, o exame de colonoscopia, enfim. Mas vamos pensar no que é bem palpável e fácil de conseguir agora. Claro que a gente consulte nosso médico para saber qual exame eu vou fazer. Não vai sair olhando na internet, fazendo qualquer exame que muitas vezes não tem necessidade ou não está bem indicado. Adote hábitos saudáveis que vai estar diminuindo seus fatores de risco. E compartilhe com as pessoas que você vê que precisa de informação de qualidade e muitas vezes não está sabendo, não está fazendo por falta de informação, Com né? certeza. E outra coisa, pessoal, fiquem ligados. A gente focou muito aqui em prevenção, detecção precoce, enfim, exames de rastreio. Mas se você, jovem ou não, independente da sua idade, começou a ter sintomas que a gente comentou, de dor abdominal, sangue nas fezes, alteração do padrão intestinal, hora tá com diarreia, hora tá com o intestino mais preso, uma perda de peso não intencional, você está perdendo peso, mas você não está fazendo dieta, você não está entendendo, procure atendimento médico. Não acho que isso é normal, né? Exatamente, procure atendimento médico, independente se você tem 20 anos, 30 anos, mesmo sendo novo, procure, porque isso pode ser um início de um tumor intestinal, tá joia? Preste muita atenção nisso. Então, estamos aqui toda semana, espero que vocês gostem e que a gente tá sempre tentando fazer temas que vocês tem interesse. Então, esse Março Azul, o pessoal super pediu, então acho que faz sentido. Se vocês tiverem mais interesse em outros assuntos, que a gente sabe que tem muita fake news por aí, a gente tá aí para destrinchar todas. Então, estamos aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Curta o nosso conteúdo. Começa a seguir a gente aqui no YouTube. Obrigada. Tchau.